Boa noite. Quem tem casa ou propriedades dentro dos 50 metros da orla marítima vai ter de provar que é dono legítimo. Se não o fizer, o Estado pode mandar desocupar, demolir ou até cobrar taxas pela utilização. O assunto é polémico e está a deixar a população apreensiva. No Polo do Mar, grande parte dos moradores reside dentro do chamado domínio público marítimo. Este é o tema inicial para a entrevista com Ricardo Gouveia, advogado e presidente da Associação de Senhorios e Proprietários da Região Autónoma da Madeira. Muito boa noite, Sr. Doutor. Estamos aqui perante o assunto polémico. O que podem fazer as pessoas para provar a propriedade de uma casa ou de um terreno dentro do domínio público marítimo? Muito obrigado. Quero cumprimentar a RTP por esta oportunidade e todos os telespectadores e dizer que é com prazer que aqui estou enquanto presidente da Associação para prestar algumas informações que considero muito úteis. Uma delas tem precisamente a ver com a questão que me coloca. Portanto, isto é ainda uma herança do regime monárquico. Parece estranho dizer uma afirmação destas ou proferir uma afirmação destas, mas é uma realidade. E, lamentavelmente, representa ainda a tendência do Estado em fomentar a conflitualidade no que diz respeito à propriedade privada. Portanto, efetivamente, saiu uma lei em 2005 que impôs aos proprietários que fizessem prova da propriedade privada dentro daquilo que é o conceito de domínio público marítimo. Houve uma enorme polémica em torno desta lei, as pessoas andavam perdidas, e não só as pessoas, até mesmo as entidades públicas e até os próprios tribunais, discutia-se em que tribunal é que se devia pôr a ação, se era num tribunal administrativo, se era num tribunal civil, até que por fim, perante a pressão que se fez porque as pessoas, e face à enorme tarefa em termos probatórios que se impõe às pessoas, portanto foi prorrogada a lei, e o primeiro prazo que estava previsto para 1 de janeiro de 2014 foi prorrogado para junho, e agora já temos conhecimento que foi aprovada na Generalidade uma lei que vem acabar com esse prazo e que pretende aligeirar esses requisitos. Em todo o caso, posso dizer que, embora não haja, a lei ainda não tenha sido publicada e não haja um prazo para fazer essa prova, é verdade é que os problemas ainda subsistem. É uma prova documental? Exatamente. Existe prova documental e também prova testemunhal. Embora a questão da prova documental, porque é que digo que é muito complicada? E porque a prova de testemunhal é uma prova mais relativa. Portanto, isso obriga as pessoas a ir à procura de documentos com uma idade superior a 150 anos, uma vez. Que documentos é que são exigidos? Portanto, tem de ser títulos de aquisição, escrituras públicas, registros eventualmente, embora até era muito habitual nesses tempos as pessoas não procederem ao registro das suas propriedades. Aliás, é um fenómeno que ainda hoje subsiste, quanto mais há um século e meio atrás. Portanto, isso, efetivamente, obriga a que as pessoas tenham que recorrer ao tribunal. Este é um ponto assente. E em representação dos proprietários e senhorios, eu deixo aqui uma mensagem para que as pessoas não adormeçam e não se encostem na cadeira a pensar que isso não é necessário. Porque basta um dia haver uma intervenção de qualquer tipo junto da orla costeira, que é muito habitual, por uma entidade pública, ou seja, a que título for, e as pessoas nessa altura vão ter que recorrer, portanto, e podem se deparar com problemas graves e se encontrarem pressionadas pelo tempo. Há muitos casos aqui na Madeira? Existem. A Madeira é uma região autónoma, é uma ilha, e tem, como é óbvio, por confinar com o mar, e há uma grande quantidade de propriedades que nós temos tomado conhecimento à volta da ilha e que requer que as pessoas estejam atentas a este assunto e que desencadeiem o processo necessário junto do Tribunal para obter o reconhecimento da sua propriedade privada. E acredita que vai ser possível legalizar todas as propriedades existentes aqui na Madeira, na orla marítima? Portanto, é assim, há questões muito complicadas. Olha, isto parece quase incrível, mas nós temos, falou do caso do Polo do Mar. No caso do Polo do Mar nós sabemos, e isso era um dos requisitos que estavam na lei, que ainda está em vigor, porque a outra ainda não entrou em vigor, que desde que houvesse um caminho ou uma estrada pública que a propriedade ficava dispensada dessa prova. No entanto, nós constatamos que ainda existem estradas por classificar, portanto, e as pessoas vão ao registro predial e vão às finanças e pedem um documento do seu prédio e ele, apesar de já ter uma estrada, ainda está a confrontar com o mar. Portanto, há situações
que podem vir a ser complicadas. E depois, nós sabemos também, por força desta lei que foi apresentada na Assembleia da República, que vão ficar dispensadas certas áreas, que são as áreas onde já houve uma construção consolidada, isto é, aquelas construções que foram executadas a partir de 1951. Ora, isto não parece tão bom como à partida parece indicar, porque nós temos um grande problema ainda no que diz respeito ao regime das edificações em Portugal e na região autónoma da Madeira, que é a chamada construção clandestina. E isso coloca-se até nas simples escrituras de compra e venda, que muitas vezes as pessoas não têm a licença de habitabilidade porque fizeram as casas, portanto, sem o devido processo de licenciamento. Mas no caso concreto do Polo do Mar, muitas destas habitações são posteriores a 1951. Como é que ficamos? Como é que se resolve este caso? Portanto, o caso do Polo do Mar, nós até participamos na difusão destas informações e o que nós constatamos é que existem também casas que foram construídas e que não estão devidamente licenciadas. Portanto, essas pessoas vão ter, na mesma, um problema complicado para fazer a sua prova, porque esta dispensa que já foi aprovada na Generalidade pode não se aplicar ao seu caso em concreto. Portanto, o que nós aconselhamos é que as pessoas procurem um apoio técnico e jurídico e que se inteirem muito bem sobre o modo como se encontra legalizada a sua propriedade. É obrigatório ter um advogado? É isso? Não é obrigatório para uma consulta, obviamente, mas as pessoas que queiram pôr esta ação, pela lei processual portuguesa, esta ação deve ser patrocinada por um advogado. E é um processo que pode sair muito caro? Veja, nós temos conhecimento, por exemplo, de pessoas que pediram estudos, porque isto é um trabalho de investigação muito complicado, sobretudo para obter a prova documental, e nós tomamos conhecimento de honorários que podem variar entre os 2 e os 10 mil euros, por exemplo, para fazer uma investigação e um estudo no arquivo regional, ir à procura de informação. E também sabemos que, lamentavelmente, há propriedades que, se formos atribuir um valor, elas não ultrapassam os 20 ou 30 mil euros. Por isso, para muita gente, é um problema complicado, embora eu também quero informar que existe o regime do acesso aos tribunais, a proteção jurídica para aquelas pessoas que têm dificuldades económicas e financeiras. Caso a pessoa prove a propriedade do terreno ou da casa, quem é que paga as custas judiciais? Portanto, isso aí, há o regime das custas, normalmente quem paga é a parte vencida é que paga. Portanto, este caso em concreto, portanto, eu não lhe posso dizer, porque como mete o Estado a outra parte e o Estado está isento, penso que deve recair sobre o autor, que é o proprietário. Mas é um bocado injusto então, se for assim? Se for assim, é injusto, porque isto é uma obrigação que decorre do Estado e eu até considero que estes casos deviam merecer uma dispensa das taxas de justiça. Inicialmente, as pessoas tinham até janeiro para provar a propriedade da casa ou do terreno, também já aqui já disse. Esse prazo foi depois prolongado até julho. Agora, o prazo foi abolido. Esta abolição de prazos pode deixar tudo na mesma ou não? Qual é a sua percepção enquanto advogado? Portanto, é assim, eu quero e volto a repetir que a lei foi aprovada na Generalidade. As pessoas só podem ficar descansadas quando a lei entrar em vigor, porque ela ainda está sendo discutida em sede de comissões, na especialidade. Portanto, mas em todo o caso, e pressupondo que este diploma vai seguir o seu percurso legislativo normal, o que eu digo é que as pessoas não devem pensar que isso representa uma dispensa. Porque enquanto não cumprirem com esta exigência legal, vão ter sempre um problema no que diz respeito à prova da propriedade privada. Portanto, a abolição vem tirar no fundo a pressão, mas não isenta os proprietários de intentarem a ação para a prova da propriedade. E se a prova não for feita, o que é que pode acontecer no futuro? Se a prova não for feita, a pessoa corre o risco de ficar sujeita às consequências que muito bem anunciou no início da reportagem. Pode ficar sem propriedade? Podem ser desocupadas, podem ter que pagar taxas de ocupação, o que é uma situação dramática para muita gente que tem a sua própria habitação dentro dessa área do domínio público marítimo.
Muito bem, falamos agora do novo regime de arrendamento urbano. Na semana passada ficámos a saber que a lei do arrendamento urbano, prevista no memorando da Troika, vai ter ajustes ainda este semestre. Como é que o Presidente da Associação de Senhorios e Proprietários da Madeira vê estas mudanças um ano após a entrada em vigor do novo regime de arrendamento? Eu costumo dizer que nós vivemos numa época de terrorismo legislativo. As pessoas pensam que a instabilidade e a insegurança apenas vem de verdadeiros atos de terrorismo, mas também existe terrorismo legislativo e que provoca uma grande instabilidade e insegurança jurídica. É o que acontece em matérias da propriedade. Portanto, nós tivemos uma lei que entrou em vigor em novembro de 2012. Foi uma lei que já mereceu muita contestação e eu quero transmitir em nome dos proprietários que já existem interesses instalados com o objetivo de retardar a verdadeira reforma do arrendamento. Posso lhe dizer que uma das medidas que já foram propostas pela Comissão de Monitorização da aplicação desta lei foi a de prolongar o congelamento das rendas no que diz respeito aos arrendamentos não habitacionais por mais 10 anos. Portanto, eu faço um verdadeiro apelo aos proprietários que não adormeçam, que peçam ajuda e que usem estes mecanismos enquanto eles estão em vigor, porque nós não sabemos o que é que vai vir. E já existem, como disse, muitas pressões para vir dificultar e aplicar, no fundo, um retrocesso a esta lei. São pressões de quem? De certos lobbies, nomeadamente de associações de inquilinos, associações comerciais, porque neste momento um arrendamento não habitacional pode ser atualizado à renda. Existem cláusulas de proteção, mas a grande vantagem do processo de atualização é que a pessoa tem a garantia que ao fim de 5 anos o arrendamento, que era o chamado arrendamento antigo, transita para o novo regime e que ao fim terminando esses 5 anos essa pessoa pode mandar uma carta a denunciar o contrato. Ora, o que se pretende atualmente, e já existem orientações para isso e que já foram dirigidas ao Governo, é que este prazo de 5 anos seja alargado para 10. O que é que isto vai representar? Vai representar um prolongamento do confisco e da expropriação disfarçada que foi a política de congelamento de rendas do nosso país e que durou por mais de 100 anos. E perante estas pressões, o que é que os senhorios e os proprietários podem fazer? Portanto, nós, enquanto associações, e digo aqui na região autónoma da Madeira e por todo o Portugal, já manifestamos junto dessa comissão que somos totalmente contra isto, que isto representa um retrocesso, um abuso. Inclusive, houve a nível nacional, porque existe uma confederação de proprietários que também teve contactos com a Troika e já expressou o seu sentimento de repugna em relação a este retrocesso. Já fizeram chegar a vossa insatisfação junto dos parlamentos? Estou a falar dos parlamentos regionais e também da Assembleia da República? Aqui na Madeira, como digo, isto são matérias de competência absoluta da Assembleia Legislativa. Portanto, estes são temas em que o foco está centrado na Assembleia da República. E neste momento, portanto, esse relatório da Comissão de Monitorização que foi dirigido, portanto, ao Governo, contém este protesto das associações de proprietários, que foi expresso por algumas associações congêneres de âmbito nacional, no sentido de criticar e de pedir que essa proposta não tenha qualquer acolhimento. E estas mudanças constantes da lei facilitam ou não o investimento no mercado imobiliário? Portanto, isso é uma questão muito interessante e posso lhe dizer que a associação, enquanto parceiro social e que procura dar um contributo para a economia e para o investimento no nosso país, sente que existe ainda um grande preconceito em relação, portanto, aos proprietários em rentabilizar as suas propriedades. Porque as pessoas ainda vivem naquilo que eu chamo o fantasma do regime de arrendamento que era muito castrador do investimento. E posso dizer que esta nova reforma, que muita gente ainda não sabe, e as pessoas devem ir à procura de soluções, porque existe possibilidade de fazer aumentos de rendas antigas, mas esta reforma, embora criticável, e posso lhe dizer que há 2 ou 3 aspectos que até são chocantes, um deles é o facto de prolongar, na generalidade, por mais de 5 anos,
portanto um regime que, como já disse, vigorou, é o mais antigo da Europa. Portugal teve o regime de congelamento mais antigo da Europa, que durou 100 anos, por mais 5 ou 7 anos. Outra questão que é altamente criticável e que tem a ver com os critérios de proteção, por exemplo, criou-se um critério que diz que qualquer pessoa que tenha mais do que 65 anos, e eu posso lhe dizer que sou um defensor da proteção da terceira idade como da infância, mas acho extremamente injusto tomar conhecimento de casos, como já tomei, de pessoas que têm rendimentos de 2 e 3 mil euros, que vivem em casas, em centros urbanos ótimos e que pagam rendas de 50 euros, e o miserável do senhorio tem um rendimento de 500 ou 600 euros porque é um trabalhador subordinado e paga uma renda ou paga um empréstimo bancário por uma habitação. Portanto, são estas situações que nós criticamos. Agora, reconheço que esta lei trouxe um incremento ao mercado de arrendamento. Mas ainda assim, compensa ou não entrar neste mercado de arrendamento? Compensa, porque, como digo, portanto, temos que distinguir duas situações. A questão é o desbloqueio das rendas antigas. E essas nós podemos anunciar que existem em Portugal, que é um dado interessante, cerca de 250 mil rendas antigas. Portanto, e esta reforma, ao contrário da primeira de 2005, trouxe muito mais sucesso e já permitiu que se atualizassem milhares de rendas. E posso-lhe dar um exemplo. Rendas que habitualmente estavam situadas nos 20, 30 euros passaram para 150, 200 euros, o que é muito positivo para os proprietários. E a questão tanto do investimento no mercado de arrendamento também choca com o outro lado, que foi aquilo que eu disse, que era o fantasma de uma legislação ao nível do arrendamento demasiado castradora, que tem a ver com o receio que as pessoas tinham de colocar os seus imóveis no mercado de arrendamento. Porquê? Porque é difícil pôr um inquilino na rua, se não me pagarem a renda eu nunca mais consigo me livrar, se eu arrendo tenho medo que depois a pessoa fique ali até morrer. Este preconceito. E esse receio já passou? Esta lei trouxe elementos importantes que eu posso fazer uma síntese em relação ao que era o regime antigo. Portanto, neste momento nós temos um instrumento, foi desburocratizada, portanto, a resolução do contrato de arrendamento, enquanto que até 2005 qualquer proprietário e senhorio que queria despejar um inquilino tinha que ir para tribunal por uma ação declarativa que se arrastava por 2, 3 anos, que podia haver recursos e que podia chegar a 5 anos. Atualmente, a resolução do contrato já pode ser feita de modo extrajudicial. Pode ser feita através de uma notificação judicial avulsa ou pode ser feita mediante contacto pessoal de advogado, o que vem agilizar em muito a celeridade. Para quem nos está a ouvir em casa e quer eventualmente investir, quais são as despesas que são obrigatórias assumir por um senhorio? Em termos de despesas do edifício e daquilo que ele tem de pagar ou recuperar? Olha, isso é outro tema que já mereceu um comentário meu, que tenho muito prazer em repetir, que é uma frase que diz que, efetivamente, nos tempos que correm, a dimensão excessiva da tributação sobre a propriedade transformou os senhorios numa espécie de inquilinos permanentes do Estado. Porque os inquilinos, do ponto de vista fiscal, ao contrário da nova lei do arrendamento, que veio até permitir que as pessoas perdessem esse medo, a tributação da propriedade ganhou contornos insustentáveis, porque os senhorios e proprietários deparam-se com aumentos do IMI exorbitantes, ainda por cima baseados em avaliações arbitrárias, com completa violação dos critérios legais. Posso-lhe dar exemplos, por exemplo, de casas que são... Porquê? Casas que são avaliadas e há dois elementos que fazem parte da avaliação, que é a idade do prédio e o nível e a conservação, as condições de habitabilidade e até mesmo o preço ao metro quadrado do custo de construção. E nós sabemos que atualmente as finanças não atualizam estes dados. E há pessoas a pagar IMI de casas como se estivessem por estrear quando já estão a ser utilizadas há X número de anos. Há pessoas que estão a pagar IMI por casas com um nível de conservação ótimo, quando se abre a porta, o teto está caindo e nem sequer tem teto.
porque estas avaliações não foram feitas com o devido rigor. Portanto, e isto é possível. É bom que as pessoas saibam e que os proprietários saibam que podem desencadear novos processos de reavaliação e que vão ter influências no seu bolso, porque vai-lhes permitir reduzir as taxas de IMI. Quer dizer que a reavaliação do IMI foi mal feita, ou foi mal conduzida, foi um processo mal conduzido? Foi muito mal conduzido porque, veja, havia a projeção para o Estado português atualizar os imóveis em Portugal durante 10 anos. Por força da austeridade e das imposições de troca, o Governo desencadeou um processo de reavaliação maciço em que pagava 25 ou 50 euros aos engenheiros avaliadores e aos peritos avaliadores, que muitas vezes olhavam para o número da porta e não faziam uma avaliação rigorosa das propriedades. Mas para continuar a sobrecarga fiscal sobre a propriedade, portanto, além do IMI, que sofreu uma reviravolta tremenda, nós ainda nos deparamos com a tributação dos rendimentos prediais. Criou-se uma taxa liberatória de 28% sobre o valor das rendas. Portanto, isto é insustentável. E há quem defenda que as rendas deviam ser tributadas como os rendimentos de capital. Portanto, e é preciso que os nossos governantes façam estes estudos e estas análises para chegar à conclusão que, se flexibilizarem isto, vão desencadear um processo de investimento na propriedade e na reabilitação urbana que pode ser muito compensatório até para o próprio Estado. Pois temos ainda o imposto de selo, temos taxas de esgotos, quer dizer, o senhorio proprietário em Portugal é, como digo em síntese, é um verdadeiro inquilino do Estado. O Funchal e muitas cidades do país têm muitos prédios degradados. O grande problema é que também os proprietários não têm dinheiro para recuperar estes prédios. Na sua opinião, que mecanismos é que têm as pessoas ao seu alcance, ou se é que pode revelá-los aqui, se é que tem conhecimento, para tentar recuperar esta malha urbana que está perdida? Veja, a questão, uma das questões de base da reabilitação urbana e dos prédios degradados, nós temos que ter consciência que foi o modo como se encontrava regulado o regime do arrendamento urbano que provocou a degradação. Foi a inércia e a incompetência do Governo em reformar as leis do arrendamento devidamente para que as pessoas pudessem obter rendimentos para investir. Porque também queria salientar que neste momento ainda existe um preconceito que o proprietário é um latifundiário ou uma pessoa abastada. É preciso que o Estado tenha consciência, o legislador, que houve uma alteração daquilo que era a natureza do proprietário. Hoje o proprietário são trabalhadores dependentes, são pessoas que têm a sua casa e a sua habitação. Portanto, as pessoas, portanto, isto foi o grande problema da reabilitação. E respondendo à sua pergunta, existem efetivamente mecanismos atualmente que pretendem fomentar a reabilitação urbana. Mecanismos é que são esses? Foi aprovada uma lei, e estou a falar agora em sentido macro, que é a Lei da Reabilitação Urbana em 2012, que prevê a constituição de sociedades de reabilitação urbana para poder captar fundos europeus, dá competências às autarquias para definirem áreas de reabilitação urbana, que todas as intervenções que sofrerem têm enormes benefícios fiscais, então têm benefícios fiscais ao nível das mais-valias, taxas na taxa reduzida do IVA na compra dos materiais para promover a construção, ficam isentas de IMI durante um determinado período, ficam dispensadas do pagamento de taxas. O IMT, o próprio IMT também fica isento quando as pessoas adquiram e investam nessas áreas de reabilitação urbana, só que isto está feito e não é acessível à pessoa, ao proprietário singular e ao comum dos mortais. Portanto, porque para esses o regime é completamente diferente. E depois, mas já existem programas... É acessível a quem? É acessível, portanto, a estes fundos de investimento imobiliário, às próprias câmaras municipais que podem assumir a liderança da constituição de uma sociedade de reabilitação urbana. Nesta conjuntura não é possível avançar. E que, em face às dificuldades, é muito complicado. Agora, ao nível do particular, também quero deixar de dizer que existem, e eu tenho conhecimento que a Câmara Municipal do Funchal estava a desenvolver regimes de incentivo no que diz respeito à redução de taxas. Existe também no Estatuto dos Benefícios Fiscais para uma pessoa que faça um investimento de reabilitação, isenção de IMI
durante 2 anos, existem alguns benefícios. Mas um outro grande obstáculo, e que também ainda está a ser aligerado, tinha a ver com os próprios condicionalismos legais do regime das edificações urbanas. Porque muitas vezes o proprietário queria investir e deparava-se com uma burocracia tremenda e com tantos condicionalismos que ele, para reabilitar um prédio antigo de 1940, porque não havia áreas mínimas, se ele tivesse que cumprir com a lei, ia transformar esse prédio num vão de escada, porque ficava sem condições de aproveitar o espaço se tivesse que cumprir com todas as normas. Mas nós também já sabemos, e vemos isto como uma ação positiva do Governo, que existem trabalhos a serem desenvolvidos e legislação no sentido de aligerar o cumprimento destes requisitos para os prédios antigos. Dr. Ricardo Gouveia, no ano passado e com a nova lei do arrendamento surgiu o Balcão Nacional do Arrendamento para resolver contratos. Como é que funciona este balcão? Portanto, o balcão de arrendamento funciona. Portanto, o primeiro balcão nacional foi o balcão de injunções para a cobrança de dívidas. E como a questão havia um problema grave no arrendamento, que era a morosidade de obtenção dos despejos, então criou-se este balcão. E este balcão funciona a nível nacional. É um balcão em que os senhorios, por exemplo, que pretendam não obter a resolução do contrato, porque essa já expliquei, pode ser judicial ou extrajudicial, está mais facilitada, possam obter o despejo. E podem, eletronicamente, preencher um pedido, juntando aquilo que se constituirá o título executivo, que é a notificação de resolução, devidamente feita, e que funciona com prazos restritos. Isto é um processo que veio, é considerado quase urgente porque não se suspendem férias, tem prazos curtos para o juiz poder tomar a sua decisão, e posso dizer que, em termos de custas, para os proprietários é um processo muito barato, custa 25 a 50 euros, consoante o valor do processo seja inferior a 30 ou mais do que 30 mil euros, peço desculpa, mas em contrapartida, para os inquilinos as taxas são agravadas, as taxas já chegam a 300 e tal euros e a 600 euros. Portanto, isto é um balcão que tem funcionado. Eu posso lhe dizer que o levantamento que foi feito recentemente, e estou a falar de fevereiro ou de março, foi que já deram entrada neste balcão cerca de 3.300 processos. Lamentavelmente... Daqui da Madeira algum? Da Madeira também existe. Já houve umas dezenas de processos e a Associação até tomou conhecimento de alguns no âmbito do apoio que presta aos seus associados. Existem, contudo, houve aqui um problema, é que, portanto, a estatística diz-nos que cerca de 1.400 processos foram rejeitados por falta de cumprimento dos requisitos no que diz respeito às notificações. Por isso, mais uma vez, digo às pessoas que procurem um bom aconselhamento técnico e jurídico para que possam terminar sem sobressaltos os seus processos de despejo. Quais são os principais motivos da ação de uma ação de despejo aqui na Madeira, por exemplo? Portanto, aqui na Madeira, e é um pouco à semelhança, para termos uma ideia, as estatísticas dizem que só, e foram feitas no que diz respeito a um trimestre, tinha entrado mais de quase 1.500 processos de despejo por falta de pagamento das rendas. Ora, o verdadeiro drama é este. Porquê? Porque num contexto de crise, de grande desemprego, as pessoas estão com muitas dificuldades em pagar as rendas e, como tal, incorrem em incumprimento. E então essa é, no fundo, a verdadeira causa. Mas uma das vantagens desta nova lei por comparação àquele que era o antigo, portanto, as pessoas, atualmente, o senhorio já não está, na falta de pagamento de renda por 2 meses consecutivos, o senhorio pode resolver o contrato. Uma situação também que se preveio, no que diz respeito aos fundamentos para a resolução, era aquilo que também chama uma das chagas do arrendamento, que é a mora sistemática, em que os inquilinos devem pagar as rendas, que é o que é habitual até o dia 8, mas não pagam no dia 8, pagam no dia 15, no dia 20, no dia 25. A lei esta nova lei prevê uma nova forma de resolução que diz que se o inquilino se atrasar sistematicamente por mais de no pagamento da renda em relação ao prazo que está estipulado, se ele se atrasar por mais de 4 vezes seguidas ou interpeladas, o senhorio também pode resolver o contrato, que é para não estar sujeito nem ficar sujeito e submisso a um inquilino incumpridor. Em que condições pode acontecer a denúncia de contratos de arrendamento para execução de obras de remodelação
ou de restauro profundo de um prédio, por exemplo? Exatamente. Essa é uma questão interessante e digo-lhe que um dos grandes obstáculos ao investimento era precisamente esse. Porque a lei portuguesa determinava que durante muito tempo o inquilino, o senhorio, só podia denunciar o contrato de arrendamento, não resolver por incumprimento, é denunciar quando precisasse da habitação própria ou para fazer obras. Mas isso obrigava a realojar o inquilino em condições análogas, semelhantes, e depois o senhorio apresentava um novo locado, mas o inquilino dizia que não era semelhante ao outro. E isso só se podia fazer também, que era um problema gravíssimo, através de uma ação judicial. Portanto, a partir desta nova reforma, é possível aos senhorios, em caso de obras de remodelação e de restauro profundo ou de alteração do fim e do destino do prédio ou do local arrendado, fazer essa denúncia extrajudicial. E o que é que deverá fazer? Tem que fazer uma comunicação, juntar um parecer e um documento camarário que diga que realmente vai haver ali uma intervenção de remodelação e de restauro profundo e que estas obras são incompatíveis com a manutenção do contrato de arrendamento. Portanto, isso atualmente ficou muito simplificado e os proprietários podem fazê-lo extrajudicialmente, o que é também um elemento bastante positivo. Este ano houve uma atualização das rendas de 0,99%. Exatamente. Foi a atualização desejada? É uma atualização que não corresponde àquilo que era a pretensão dos proprietários, seguramente, tendo em conta o contexto e o aumento da carga fiscal, como já disse. É uma atuação simbólica e devo dizer, e também aproveito, porque muitas vezes as pessoas confundem esta atualização ordinária com a atualização extraordinária das rendas antigas. Portanto, esta é uma atualização que não tem nada a ver com a recuperação das rendas antigas, porque isso tem requisitos próprios e são, como pelo nome indica, é uma atualização extraordinária. Isto é aquela atualização que se faz anualmente ao fim do prazo de vigência de um ano do contrato de arrendamento. Como digo, ficou aquém das nossas expectativas, ainda mais quando os senhorios e os proprietários estão a ser sufocados com o aumento de impostos. Os imigrantes são bons investidores aqui na Madeira, pelo menos têm muitas casas aqui na Madeira. Que tipo de apoio da associação a quem vive no estrangeiro? Portanto, a Associação de Senhorios é uma associação sem fins lucrativos que presta um conjunto de apoio e faculta aos seus associados um conjunto de benefícios e de serviços integrados. Portanto, nós temos a pensar na comunidade madeirense, nos nossos imigrantes, um departamento de apoio ao imigrante vocacionado e especializado para prestar apoio a essa classe de proprietários, que é uma classe especial e que requer uma atenção especial porque está ausente e não pode tomar conta dos seus bens. Portanto, e a associação, como disse, tem um departamento, nós já fizemos uma divulgação, fizemos inclusive uma viagem pela comunidade madeirense na Venezuela, tivemos o prazer de apresentar a associação a muitos imigrantes, constatamos que as pessoas ficam muito entusiasmadas, porque é um projeto, como digo, é uma associação... Tratam de tudo o que tem a ver com o arrendamento. E as pessoas que queiram recorrer à associação, portanto, e os imigrantes, sobretudo, têm na associação uma entidade que lhes pode gerir as propriedades, gerir o arrendamento, cobrar rendas, atualizar rendas, zelar pelos seus bens, fiscalizar as ocupações, portanto, e prestar um conjunto de serviços e de benefícios que é muito útil para quem está fora. E mais é que, se esta gestão antigamente se podia fazer pelo familiar, pelo procurador, eu faço mais um apelo aos proprietários, sobretudo àqueles que estão longe, que as exigências atuais, a legislação fiscal, a complexidade técnica não se compadece com uma gestão amadora das suas propriedades. As pessoas devem procurar conhecimentos especializados. O mesmo tipo de apoio prestam aos restantes sócios. Quem é que pode ser sócio da associação? Portanto, isto pode ser sócio da associação qualquer proprietário que tenha bens na região autónoma da Madeira, incluindo Porto Santo, e as pessoas inscrevem-se preenchendo uma ficha de inscrição simples. Posso dizer que a cota para o proprietário é uma cota simbólica, porque a associação, como disse, é sem fins lucrativos, não pretende ganhar dinheiro, pretende obter representação para dar mais benefícios aos seus associados e paga uma cota mensal de 5 euros e anual de 60 euros. E a outra opção é as pessoas que pretendam a gestão, ou pessoas de idade que já não têm pachorra, não querem lidar com os inquilinos, porque são áreas desgastantes,
lamentavelmente, podem também optar por se inscrever nesta modalidade e aí pagam uma cota que corresponde a 6% do valor da renda que ofere e que recebe de cada propriedade. E isto engloba todo um conjunto de benefícios de gestão de arrendamento. Tem muitos sócios? A associação já conta com 200 e tal sócios. Como digo, iniciou a sua atividade, foi constituída em 2007, mas iniciou a atividade em 2010 e está a crescer. As solicitações são semanais e diárias e é com muito prazer que vemos que o projeto está a ter grande aceitação social. E projetos para o futuro, o que é que está na forja? Portanto, a associação pretende desenvolver, portanto, a sua atividade através das redes sociais. Estamos a desenvolver o nosso site. Queremos criar uma bolsa de arrendamento para os nossos associados, para promoverem o arrendamento dos seus imóveis. Temos um projeto que já fomos à Venezuela, pretendemos ir à África do Sul, fazer uma apresentação da Associação à Comunidade de Imigrantes na África do Sul. Queremos participar ativamente com as entidades públicas nos processos de reabilitação urbana. Estamos a aguardar, aliás, já falamos já com a Câmara Municipal do Funchal, designadamente, e, portanto, estamos a desencadear uma série de ações para defender a nossa classe. Para terminar, quando é que essa bolsa de arrendamento vai surgir? Portanto, a bolsa de arrendamento, contamos que ela, nos próximos 3 meses, esteja operacional. Muito bem. Dr. Ricardo Gouveia, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final a este programa, a entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite e um bom fim de semana.